Então pessoal, para hoje eu escolhi aqui um desafio chamado Title Case da plataforma CodeWars. Como você sabe, a gente vem treinando aqui semanalmente as nossas habilidades em alguma linguagem de programação. No momento eu estou fazendo alguns desafios em JavaScript. E esse desafio de hoje é o seguinte: o Title Case aqui, conforme as instruções, solicita que a gente capitalize uma string, ou seja, pega cada palavra dessa string e a primeira letra a gente colocar em maiúscula e as demais letras dessa palavra, ou de cada uma das palavras, minúscula. E aí, olhando aqui para a função de exemplo que ele nos dá, ele passa o title, que seria a string inteira, e uma string chamada minor words, que seria uma lista de exceções de palavras que a gente não deve capitalizar. Tá? Além disso, ele informa aqui que sempre a primeira letra da string deve ser capitalizada, ainda que não esteja nessa lista de exceções. Então vamos começar aqui. Vamos trabalhar aqui com o nosso VS Code. Aqui vocês observam que ainda está os desafios da semana passada, aqui alguns desafios. Vou criar mais um aqui. Vamos criar aqui um novo arquivo e vamos pegar o nome da função como está aqui, Title Case, para depois que a gente quiser procurar e resolver de outra forma, a gente poder localizar na plataforma CodeWars, tá? Então vamos lá, chamar aqui de titlecase.js. Você pode botar junto também, aqui eu estou botando separado apenas para ficar fácil depois da gente procurar, tá? Então, pegando aqui também o exemplo que ele nos passa aqui, Title Case, tá? E vamos colar aqui no nosso VS Code. É importante a gente também trazer aqui pelo menos um dos exemplos para a gente poder trabalhar, né? Começar a trabalhar. Vou pegar aqui esse primeiro exemplo aqui e vou colocar aqui chamando essa função que está aqui em cima que a gente definiu, né? Por enquanto ainda não tem nada, né? Vou colocar só um return true aqui e por fora do title case eu vou colocar um console.log para que a gente veja o retorno. Naturalmente você não vai ver nenhum resultado porque a gente precisa chamar a nossa extensão aqui do VS Code chamado Quokka. Então aqui a gente vai selecionar qual é a extensão, Quokka, e aí vejam que ele já dá o resultado do retorno da função Title Case. E nesse caso seria apenas true porque foi o que a gente colocou aqui. Então vamos lá apagar aqui o true e vamos ver aqui, colocando um console.log e ver o que vem em title, né? Naturalmente você vai ver aqui que vem exatamente o que a gente passa aqui como primeiro parâmetro, né? A Clash of Kings. Observe que esse primeiro exemplo aqui que ele nos passa, ele passa algumas palavras aqui minúsculo e uma em maiúsculo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aqui para fazer as conversões corretas, né? E aqui como segundo parâmetro ele passa uma outra string que seriam as palavras que ele chama de minor words ou exceções, ou aquelas que a gente não tem que capitalizar em nenhum momento, a não ser que uma dessas palavras aqui seja a primeira palavra do title, tá? Então vamos lá, tirar aqui esse console, aliás, vou voltar aqui para baixo, e a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar aqui o title, ponto. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma variável e a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar essas palavras para poder tratar cada uma delas, né? De forma separada. Então vamos lá, vou botar aqui separated words, não, separated title, vou botar assim, e aí vou pegar esse title, ponto, vamos ver o que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um split. Por que o split, né? A gente já conhece aqui essa função, seria para a gente separar essas palavras dessa string, né? Vamos colocar aqui, ó, separated title, e vejam que ele já separou, ó, o split já separou dentro de um array, tá? Separou dentro de um array aqui as palavras, ó, a Clash of Kings. Então, lembrar de no split colocar o espaço, né? Porque se eu colocar qualquer outro caractere, por exemplo, deixa eu ver aqui, se eu colocar sem espaço, veja que ele vai separar, ó,
caractere a caractere, inclusive os espaços. Tem também a sua utilidade, né? Mas não nesse caso. Nesse caso eu prefiro que seja dessa forma. Colocando vírgula, veja que ele transforma todo aquele array que tinha antes. Vamos colocar aqui o espaço. E coloca tudo dentro de apenas uma posição dentro do array, tá? Então fica assim, ó, a Clash of Kings. Ele pegou a string inteira e colocou dentro de um array, tá? Então, mas não é isso que a gente quer espaço para que ele possa separar as palavras dessa forma. O Quokka aqui é bastante legal, galera, porque você já vai vendo os resultados sem ter que rodar nenhum teste, né? Então, eu acho bastante interessante essa extensão. Beleza? Então aqui a gente já tem o título separado. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui antes também é colocar cada uma dessas palavras, ou na verdade o texto inteiro, para lowercase, tá? Ou seja, eu vou transformar tudo em minúsculo primeiro. E aí dessa forma eu deixo todo mundo minúsculo. Então não tenho mais que me preocupar em saber se uma está maiúscula ou minúscula, enfim. Essa foi a primeira coisa que a gente fez. A segunda vai ser na mesma linha também. Vou criar aqui separated, botar assim, words, que vai pegar o minor words, e eu também vou fazer, por precaução, vou colocar um to minor aqui, aliás, to minor não, to lowercase, para não ficar preocupado com isso, né? E vou fazer um split separando aqui também. Então vamos ver aqui como é que ficou. Vou copiar isso aqui, o console, e vou colocar aqui embaixo separated words agora. Então tá aí, ó. Vejam que da mesma forma como fez com o title, ele fez agora com o minor words. Separou e colocou todo mundo aí, ó, todas as palavras dentro de um array de strings. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Próxima coisa que eu poderia fazer. Eu poderia agora pegar cada uma dessas palavras e fazer uma verificação. A primeira letra de cada palavra está maiúscula ou não, né? Então como é que a gente faria isso, né? Vamos lá, pegar aqui separated title, que vai trazer todas as nossas palavras, e vou fazer um for each, certo? Muito bem. Fiz aqui um for each. E aí o que eu vou fazer aqui nesse caso? O for each, ele tem a condição de você passar dois parâmetros aqui para ele, que seria o próprio fragmento aqui desse array, que nesse caso aqui eu vou chamar de word, seria palavra, e também tem a condição de passar um índice. Você está lembrado lá do for, né? Que no for a gente tem a condição de ir pegando o índice conforme a gente vai iterando, né? Então aqui vai ser muito útil também obter esse índice. Então colocando aqui console.log e colocando o índice, veja que ele já vai mostrar aqui quais são os índices desse array. 0, 1, 2, 3. Veja que aqui a gente tem 4 posições desse array com as palavras A Clash of Kings, sendo que a primeira posição em array no JavaScript é 0. Então esse é o índice 0, tá? Então, beleza. Assim, se eu colocar também a palavra word, ele vai colocar, ó, as palavras na ordem que estão dentro do array, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, index, ele imprime alguma coisa? Olha só, poderia até fazer assim, ó, index e word. Veja aí que ele coloca cada índice, ó, cada posição com o seu valor, certo? 0 é A, 1 é Clash, 2 é Off, 3 é Kings. Beleza. Título de curiosidade, show de bola. Uma das regras aqui do title case, ele fala que a primeira letra do texto ou do title tem que ser maiúscula, independente se está ou não na lista de exceções ou minor words. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo colocar aqui um if e verificar se o índice é o 0. Tá?
Se o índice for 0, o que eu vou fazer? Eu vou apenas devolver a palavra mais um espaço. Certo? Não, não é W, desculpa, é word, né? A gente definiu ali no... Muito bem, word. E eu vou jogar isso aqui numa variável aqui qualquer. Uma variável chamada... Vamos botar resultado, result, alguma coisa assim. Vamos criar aqui o seguinte. Acho que dá certo. Vamos fazer um result. Sendo que esse cara aqui, ele vai receber, ou ele vai ser, na verdade, um outro array, tá? Então eu vou jogar no result, result no índice, vamos botar aqui o índice que é correspondente da nossa iteração. A primeira vez vai ser 0, né, naturalmente. Então, se o índice for 0, ele vai jogar na posição 0 a palavra mais um espaço. Mas só a palavra? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice aqui, verificar se é o índice 0, ou seja, é a primeira palavra. Se for a primeira palavra, eu vou pegar essa palavra e vou colocar no resultado, que é essa variável, no índice 0. Ok. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui char at 0. E o que é que isso aqui faz? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um console.log e observar o que esse char at faz. Aqui não vai dar, né? Então eu vou colocar aqui um pouco antes. Veja que ele vai pegar a primeira letra da palavra. Então a primeira letra aqui nesse caso é A, mas se eu mudasse aqui na nossa passagem aqui de parâmetro, vamos colocar o the, o que ele imprimiria? T. Opa, desculpa, ele imprimiria T. Só que vejam que ele é minúsculo ainda, né? Então eu vou fazer o que aqui nesse caso? Vou botar um true uppercase. E nesse caso já garanto que seja, fique maiúsculo. Então vou mudar aqui de novo, vamos devolver o Azinho minúsculo aqui na chamada. E veja que ele já passa aqui como o A maiúsculo, com o to uppercase. Beleza. Vou copiar isso aqui. Aliás, recortar. E vamos colocar aqui em substituição aqui desse console.log, que não vai dar certo aqui nesse ponto. Beleza. Então o que eu fiz? Eu peguei a palavra da iteração. Se estiver no índice 0, eu vou pegar o primeiro caractere e vou fazer um uppercase, tá? E aí, vamos fazer um else aqui. Nesse else, a gente também vai colocar aqui o índice. E aí a gente vai pegar o que? A palavra. Não, na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a lista de separated words. Opa, separated words. E vou verificar através da função includes se essa palavra está dentro ou não. Se a palavra está dentro ou não das palavras de exceção que ele chama de separated words, tá? Que eu chamo de separated words, né? Na verdade. Se isso for verdadeiro, ou seja, se essa palavra está dentro das palavras separated words, que na verdade é aquelas palavras de exceção, eu vou apenas devolver a palavra mais espaço. Se não, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Se não, eu vou fazer o seguinte, vou até botar aqui mais para baixo para ficar mais fácil de entender. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer justamente o que esse cara aqui está fazendo aqui em cima. Ó, vamos lá. Certo, vamos ver o que vai dar de resultado aqui, né? Vou colocar logo aqui console.log result.
Beleza, ele está pegando a primeira letra, ó, veja aqui embaixo, ó, AC of King, que é a Clash of Kings, colocou AC of K. Muito bem. Esse off aqui, ele entrou dessa forma aqui porque ele faz parte da lista de exceções, né? Que é o que ele chama de minor words, beleza? Muito bem. O que está faltando aqui? Está faltando o resto da palavra bem aqui, né? Seria aqui também. Na verdade, cara, vai faltar aqui também, quer ver? Ó? Vamos fazer um teste aqui. Ponto. Vamos botar essa função slice aqui. Já explicar, se der certo, né? Eu tô achando também. Vamos lá, deixa isso aqui. Vamos mudar aqui embaixo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar o the. Tá aí, ó. O que é isso aqui que eu fiz? Nessa primeira, na linha 9 aqui, eu estou dizendo, se for o índice 0, ou seja, a primeira palavra, eu vou pegar o primeiro caractere dessa palavra, transformar em uppercase. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma concatenação aqui com o resto da palavra. Por que é o resto da palavra? Porque é a palavra aqui, a string ponto slice, ou seja, ele está cortando a primeira posição, ele está pegando toda a palavra exceto a primeira posição, certo? Quer ver? A gente vai fazer aqui, ó. Vou botar aqui o console.log word.slice 1. Veja que ele pegou, ó, toda a palavra, que aqui embaixo está the, conforme aqui, ó, e tirou apenas a primeira letra, ó, e devolveu o resto da palavra. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui nesse trecho eu estou capitalizando a letra, ou seja, botando para uppercase e pegando o restante da palavra e juntando. Tanto é que se eu fizer isso aqui agora, ó, vou copiar até aqui o slice e vou jogar aqui no console.log. Veja que eu tenho o D completo ali, né? Vou deixar originalmente aqui como A. Beleza, e vou tirar esse console daqui. Então essa primeira parte aqui já deu certo. Aí aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, cara, ó. Peguei a primeira letra, né, na posição 0, ó. Transformei em uppercase. E agora eu vou pegar o word.slice 1 mais espaço. Por que eu tenho que adicionar espaço também, né? Porque uma frase com várias palavras, eu tenho que ter uma palavra e um espaço, né? Naturalmente. Então, para quando vier a próxima palavra e eu jogar dentro do result aqui, que é esse array, né, de strings, não vá sem um espaço, vá com espaço, né? Para que quando eu juntar as palavras, fique com espaço no meio, né? Tranquilo, né? Então vamos ver como é que tá aqui. Tá aí, ó. A Clash of Kings. Então, das palavras que é exceção, apenas esse of não foi capitalizado, né? Mas o que está faltando aqui agora, né? Está faltando o seguinte, cara. Vou pegar esse result aqui. Vejam, deixa eu apagar esses outros aqui só um instante. Observe que esse result aqui, ele é um array, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora um join, tá? Um join para que ele faça isso, olha aí, ó. Ele junte, ele transforme o array numa string novamente, tá? E aí, para não ficar espaço no final, vou colocar aqui um trim. A gente não consegue ver aqui nesse resultado, mas certamente tem um espaço no final, tá? Visto que eu adiciono ou aqui, né? No caso aqui vai ser sempre nesse caso aqui, tá? Então, beleza. Então aqui deu certo, vou substituir esse console.log por um return. Eliminar aqui alguma dessas linhas. Parênteses ficou aqui no final também. Muito bem, vamos revisar aqui então. Aliás, deixa eu ver como é que tá aqui os resultados, né? A Clash of Kings,
Vou pegar aqui alguns outros exemplos que ele tem aqui, ó, mais dois, ó. E vamos adicionar aqui no nosso VS Code e ver como é que está o resultado de cada um, né? Console.log, não pode esquecer. E aqui também, console.log. Beleza. Aí o que está faltando? Tem uma coisa errada aqui, ó. To lowercase. O que está errado aqui? Cannot read properties of undefined reading to lowercase. Ele não está conseguindo retornar. Ah, certo. Seguinte, ó. Nesse caso aqui, por isso que é importante pegar aqueles testezinhos deles lá, da plataforma da CodeWars. Nesse caso aqui, ele só está passando o title. Ele não está passando o minor words, ou seja, a lista de exceções que não devemos capitalizar. Então, certamente, a gente tem que fazer algum tratamento aqui no nosso código. Inclusive, está apresentando aqui o mesmo erro aqui em cima. Cannot read properties of undefined. Ok, beleza. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer se minor words, ou seja, se tiver alguma coisa de minor words, se não for undefined, a gente vai fazer o que a gente já estava fazendo. Se não, eu não vou fazer nada aqui, tá? Então já resolveu o problema nesse ponto, né? Vamos ver se lá embaixo. Pronto, ó, resolveu já. Veja que já tem o resultado aqui, ó. The Quick Brown Fox. Nesse caso aqui eu tenho que capitalizar tudo, porque ele não colocou nenhuma lista de exceção. Se eu colocar aqui, ó, como exemplo, uma lista de exceção, chamando, por exemplo, a palavra quick, o resultado aqui já tem que ser outro. Ó. Tá vendo? Ó? O quick já ficou com a primeira letra minúscula. Por quê? Eu coloquei ele como uma exceção do que deve ou não ser capitalizado, né? Vou tirar aqui o quick. Se eu colocar aspas simples aqui, ó. Beleza, ó. Sem nada também dá certo. Ou sem nenhum dos parâmetros. De novo, ó, botar agora brown. Observe que vai ficar minúsculo. Assim, se eu colocar fox também, tá? Então, beleza. Quokka é bacana por isso. Muito rápido o resultado. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui, então, agora é fazer o nosso testezinho, né? Fazer o nosso testezinho agora direto na plataforma, ver se tem alguma coisa errada ou não. Então, deixa eu substituir aqui. Tá aqui a nossa funçãozinha, humilde, né? Humilde. E vamos ver se deu tudo certo. Vamos fazer um testezinho. Aqui tem mais testes aqui embaixo, ó. Assert equals. E vamos papocar aqui o teste. Vamos lá. Tá aí, ó. Passou. Ele não diz aqui exatamente quais foram os testes, mas ele diz que passou aqui com 1. Humilde. Passou todos os testes. E agora vamos fazer um attempt para ver se ele consegue realizar todos os testes. Opa, deu certo? Deu certo. Olha aí, vamos ver. Todos os testes passaram. É isso aí, galera. Se você tem alguma sugestão aí de como é que a gente pode reduzir ainda mais esse código para melhorar ainda mais, né, deixar ainda mais reduzido, eu aceito sugestões, sem dúvida, tá? Vamos só fazer o seguinte, antes da gente encerrar, vamos submeter para ficar aqui registrado no nosso histórico. E tá aí, esse kata foi resolvido com sucesso. Isso aí, galera. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, hein? Dá aquele likezinho pra gente crescer cada vez mais e ter motivação para trazer mais vídeos, não só de desafios, mas também de alguns conteúdos aí sobre programação, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau!